Boa tarde, gente. Boa tarde, líderes, futuros líderes que estão aqui comigo no Desafio da Liderança de número 17. Já é o número 17. Que legal esse comprometimento de vocês aqui comigo. Que legal esse crescimento na liderança que Deus tem para nós. Não se esqueça que Deus tem planos de liderança para a sua vida. Que você é, sobretudo, líder de si mesmo e líder da sua própria vida. Mas também você pode ser o líder de muitas pessoas. Boa tarde, Ângela, boa tarde pessoal que está aqui no Light Zone. Hoje nós vamos falar de algo muito especial na liderança, algo muito importante, que é a importância de um círculo forte. Nenhum líder pode andar sozinho. Se você quer grandes resultados extraordinários, você precisa andar com um time forte. Bom, começando sempre com a promessa de Deus ao líder. A promessa de Deus ao líder está hoje em João 15, 26 e 27, que fala o seguinte: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Bom, com base na promessa de Deus ao líder, o líder sempre pode fazer uma promessa à equipe. Eu buscarei a Deus e bons conselhos dos outros enquanto lidero. Então veja bem, o líder pode fazer essa promessa para a sua equipe. Eu me comprometo a buscar a Deus e buscar bons conselheiros. Dentro do título Criando um Círculo Forte, nós partimos de 1 Crônicas 11:10. Estes foram os chefes dos primeiros guerreiros de Davi, os valentes de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o que o Senhor havia prometido. Veja bem, a promessa foi para quem? Para Davi. Mas esse avanço por todo o reinado de Israel só foi possível com todos os guerreiros, com todos os valentes trabalhando junto com Davi nessa mesma visão, nesse mesmo propósito. Então todo o reinado que o Senhor, conforme o Senhor havia prometido, veja bem a parte final do versículo que fala, conforme o Senhor havia prometido, a liderança de Davi se estendeu a todo o reino de Israel. Então Deus nos dá a cada um conforme a sua capacidade, para que juntos, respeitando a unidade de cada um, nós para que nós avancemos o reino de Deus. Bom, não existem líderes solitários. Bons líderes extraordinários, assim como o rei Davi, eles precisam de um time forte. Bom, vamos dar uma olhadinha então como é que o rei Davi se posicionou, como ele trabalhou. Ele construiu um círculo forte antes mesmo de ser coroado rei, né? Então você já pode andar cercado de um time, de pessoas influentes, de pessoas que tenham resultados antes mesmo de você encontrar uma posição ou ser submetido a essa posição. Então Davi já se preparava para ser rei muito antes de ser rei, né? Andando com as pessoas certas. Hoje, no mundo do coaching, a gente encontra, você já deve ter ouvido falar essa frase, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente convive. E olha só, a gente for trazer isso, então aqui tá isso na Bíblia, a gente encontra respaldo bíblico? Sim, encontra respaldo bíblico, porque a palavra está dizendo que Davi só pôde fazer o avanço que ele fez contando com pessoas que estivessem no mesmo propósito que ele, né? Então, antes mesmo de Davi ser coroado rei, ele já tinha pessoas muito fortes do lado dele. Então, não é depois que você for chamado a líder que você identifica pessoas influentes. É antes mesmo de você ser elevado à posição de liderança, você já caminha com pessoas que exerçam uma boa influência na sua vida, né? Outra coisa, Davi, ele andava com pessoas com diferentes habilidades, né? Então, todo time precisa de pessoas que tenham dons nas mais diversas áreas, né? Então, você precisa levantar pessoas de acordo com o que Deus deu para elas. Deus deu a cada um dons específicos e habilidades específicas. Então, quanto mais
pessoas tiver que dominem. Tem pessoas que são melhor com pessoas, tem pessoas que são melhor com números, tem pessoas que são melhor com papéis, tem pessoas que são melhores em oração, enfim. Só um pouquinho, gente, nós sempre com os nossos problemas aqui de... Existem pessoas... Ó, gente, estão querendo me derrubar. Então, existem pessoas com os mais variados dons e nós vamos... É que eu tô com 2 Instagram aqui aberto, tá dando esse probleminha, mas não vamos se entregar. Olha só, então... tem pessoas que são boas em oração, tem pessoas que são boas em falar com pessoas, tem pessoas que são boas em planejamento, tem pessoas que são boas em iniciativa, tem pessoas que são boas com números. Eita, que hoje tá. Enfim, né? Identifique no que as pessoas são boas e traga um time que seja completo. Bom, as pessoas que Davi andava tinham lealdade com ele, né? Elas estavam dispostas a arriscar sua vida por elas. Então, líderes precisam conhecer o caráter dos liderados, pessoas que estejam dispostas a defenderem o líder, né? Pessoas que sejam leais, que não falem pelas costas, que não murmurem, que não traiam a confiança do líder, né? Então, a qualidade da liderança das pessoas que andam com o líder, ela é fundamental. A lealdade, né? Lealdade, pessoas dispostas. Davi tinha pessoas com ele dispostas a dar a vida por ele. Então, por que é pessoas leais? Pessoas leais são pessoas que não discordam do líder? Não é isso. Pessoas leais são aquelas que discordam, mas falam diretamente ao líder, né? E não pelas costas, né? Pessoas que não traiam a liderança, pessoas leais, né? As responsabilidades eram delegadas por Davi com base na habilidade das pessoas. Você não pode pedir para as pessoas aquilo que elas não sabem fazer, né? Então fala aqui, ó, Davi designou Jacó como comandante do exército porque sentia nele segurança e autoridade. Ele era alguém que podia se comprometer a ser o líder, né, desse exército. Então, você vai encontrar comprometimento em algumas pessoas à medida que elas dominam o que fazem, né? As pessoas não podem se sentir inseguras naquele desafio que você dá para elas, né? Bom, muitas pessoas do time de Davi tinham problemas, certo? Aí a Bíblia fala lá em 1 Samuel 22, 1 e 4, de pessoas endividadas, de pessoas desajustadas. No entanto, a liderança os transformou num time vencedor. Então, o líder tem a capacidade de dar direção a pessoas que inicialmente são desajustadas. Líderes não desistem de pessoas. Se as pessoas inicialmente elas apresentam problemas, não deixe de investir nelas, porque talvez tenha tesouros escondidos, né, nessas pessoas, né? O líder não pode deixar de olhá-las sempre como filhos de Deus, pessoas que merecem uma chance, pelo menos, né? O líder precisa desenvolver os seus liderados. Davi atraía pessoas cada vez mais fortes. Seguindo lá em 1 Samuel 19, 2, 3, Davi precisou de Jonatas para vencer, né? Então, você tem alguém que fortalece a sua mão em Deus. Eu me lembrei também de Moisés, né? De Ur e Arão segurando os braços de Moisés quando Moisés precisava ficar com os braços elevados para clamar ao Senhor. Quem são as pessoas que seguram os seus braços? Quem são as pessoas que incentivam você, que oram por você? Não ande isolado, não ande sozinho, não há respaldo na palavra de Deus para caminhar sozinho, né? Então, pessoas que ajudem a te puxar para cima, puxando os braços para cima, como Ur e Arão fizeram com Moisés. Bom, como escolher então essas pessoas? Quais as características que você deveria observar para escolher essas pessoas? Uma delas, experiência,
né? Experiência de vida, pessoas que têm uma bagagem, né? Uma estrada, pessoas que entendem, talvez situações que o líder nunca passou, né? Talvez o líder, por só o fato dele ser líder, não quer dizer que ele tem que ter uma resposta para todas as coisas, né? Então, pessoas que tenham experiência em áreas que o próprio líder não tenha. Imprescindível, pessoas que têm um coração em Cristo, pessoas que têm um coração em Deus, né? Você pode ter a pessoa com o melhor currículo, a melhor habilidade, mas se o coração dela não estiver em Deus, se ela não souber que quem é o dono do ouro e da prata, que quem nos provê todas as coisas é Deus, essa pessoa pode não estar defendendo os mesmos valores, os mesmos ideais que você, vai dar conflito nessa liderança, né? Algumas pessoas que não entendem a mentalidade cristã, elas não compreendem porque a gente é tão rigoroso em alguns aspectos, né? E então, se você não andar com pessoas que tenham um coração em Deus, você talvez tenha dificuldade de executar, de fazer algumas coisas que precisam ser feitas, né? Pessoas que tenham objetividade, pessoas que não como é que eu posso dizer? Pessoas que não ficam com mimimi para falar o que tem que ser falado, pessoas que são objetivas, pessoas que são claras nas coisas que precisam ser faladas. Você precisa andar com pessoas que amam pessoas, ou que pelo menos estejam dispostas a aprender a amar pessoas, porque o reino de Deus, a vida ministerial, a vida de tudo, do comércio, das empresas, você está sempre se relacionando com pessoas. Se você não aprender a amar pessoas, você vai ter problemas. Se você tiver na sua equipe uma pessoa que tem um currículo excelente, mas que não tem disposição para amar pessoas, para ser educado, para ser cortês, essa pessoa ela vai acabar trazendo algum problema. Então, amar pessoas, valorizar pessoas acima de números, acima de performance, acima de estratégias, enfim, né? Pessoas que agreguem com os seus dons e talentos, pessoas que sejam leais. Esse é o resumo da nossa primeira parte. Lá em Provérbios 5, versículos 1 a 3 fala: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento, assim você manterá o bom senso e seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, a sua voz é mais suave que o azeite. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida e a um homem cruel. Aqui Salomão, embora Salomão tivesse ele próprio esquecido dos próprios conselhos dele, né? Salomão fala que se você estiver convivendo com a mulher de lábios imorais, é muito provável que você vai encontrar desonra na sua vida. Então é uma confirmação bíblica e logo depois o próprio Salomão esqueceu disso, né? Desobedecendo essa ordem, e Salomão casou com 700 mulheres. Qual é o resultado disso? Lá em 1 Reis 11:4 fala: suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus. Então, o que acontece se dentro das pessoas de confiança, essas pessoas tiverem outros ídolos? O que aconteceria se você tivessem pessoas extraordinárias ao seu redor? Pessoas, aqui está falando de mulheres com lábios imorais, mas não necessariamente isso, né? Mas pessoas que tenham outros ídolos. E o que é ídolo? Tudo que substitui o lugar de Deus, né? Então hoje o mundo tem muitos ídolos e talvez você seja contaminado por pessoas e tenha prejuízos, assim como Salomão teve. Salomão, ele não colocou as cercas que precisava colocar como líder e acabou caindo nessa armadilha, né? Então, líderes sábios, eles não apenas dão bons conselhos, mas eles ouvem os próprios conselhos, certo? Salomão poderia ter dado um destino muito diferente a Israel se ele tivesse escutado a sabedoria e vivido a integridade das coisas que ele falava, né? Então, a integridade é viver de acordo com as coisas que você acredita e não flexibilizar essas questões de ter um time forte, mas um time que coloque Deus em primeiro lugar e pessoas em primeiro lugar, né? Pessoas dispostas a amarem pessoas, certo? Então essa é a nossa live de hoje. Me perdoe aí pelos problemas técnicos que a gente teve, né? E amanhã temos de novo a última live da semana. As questões que eu tenho para você hoje considere o seu círculo. Ah, mas eu não sou líder ainda.
Você está se preparando para ser líder. Então considere desde hoje já com quem você vem andando, quem são as pessoas que exercem influência na sua vida, quem são as pessoas que compartilham a sua visão e quem são as pessoas que minam a sua visão, quem são as pessoas que te colocam para baixo. Existem pessoas que te colocam para baixo. Como você tem blindado a sua mente das pessoas que te blindam para baixo, blindado a sua mente e blindado o seu espírito, né? São pessoas que contribuem para a sua renovação da mente, né? E então é essa investigação que eu te convido a fazer. Se você já é líder, examine como está a sua equipe. Se você tem sido líder controlador, centralizador, que não gosta de ter muitas pessoas caminhando com você, tente verificar quais são as motivações do seu coração, por que você não confia em pessoas, por que você é controlador, centralizador. E se você tem uma aspiração a líder, identifique desde hoje já qual é o seu círculo de influência, quem são as pessoas que andam com você, ou se você anda sozinho, se você não se submete, se você não tem amizades, ou se você não se submete a uma liderança, uma cobertura espiritual, um discipulado, enfim, dá uma examinada aí, faz uma avaliação se você tem andado muito só e se você tem andado com as pessoas certas, tá bom? Amanhã o tema da nossa live, que é uma sequência dessa palavra de hoje, é o tema do líder controlador, sobre o líder controlador e sobre a importância de delegar, saber delegar. O líder precisa aprender a delegar, tá bom? Um beijo para você. Eu vou disponibilizar no YouTube, vai ficar salvo aqui no meu Instagram para quem não assistiu ainda. E você que não me segue lá no meu Instagram, onde eu coloco mais material de liderança e do próprio coaching ministerial, é @AngelicaBrown com 2 N's, tá bom? Beijo pra você, ótima quinta-feira a todos.